Imagine isso. Há 6.000 anos, em um pântano hostil, onde nada deveria prosperar. Um povo misterioso surge do nada e inventa tudo! Cidades gigantes, escrita, rodas, cerveja e até o conceito de tempo que usamos hoje. Mas de onde vieram esses gênios? E por quê sumiram? Se você acha que a história começa no Egito ou na Grécia, prepare-se para uma reviravolta que vai explodir sua mente. Hoje, no canal Jornada da Mente Criativa, mergulhamos nos Sumérios, a primeira civilização de verdade na história humana. Fique até o final para descobrir como eles previram eclipses e criaram leis antes de qualquer um. Vamos direto ao ponto. Por que assistir isso? Porque os Sumérios não foram só antigos. Eles lançaram as bases do nosso mundo moderno. Como comprova Samuel Noah Kramer, eles registraram 39 primeiros na história, de escolas a matemática avançada. E o melhor, vamos desvendar mistérios que arqueólogos ainda debatem hoje. Nossa história começa no sul da Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates se encontram. Imagine uma terra de argila, pegajosa, juncos infinitos, sem árvores, sem pedras, sem metais. Parece impossível, né? Mas esses rios, diferentes do Nilo previsível, eram selvagens e imprevisíveis. E foi exatamente nesse caos que nasceu a civilização. Agora, o mistério que vai te deixar sem dormir: de onde vieram os sumérios? Sua língua não se parece com nada que conhecemos. Não é semita, não é indo-europeia, é completamente única, como o basco de hoje. Os nomes das suas cidades, como Nippur e Lagash, nem eram deles. Eram emprestados de povos que já estavam lá. Alguns dizem que vieram de Dilmun, uma ilha paradisíaca no atual Bahrein. Outros apostam no Vale do Indo, na Anatólia, até no Tibete. Imagine sumérios descendo das montanhas geladas. É um mistério que continua intrigando os maiores especialistas do mundo. Por volta de 4.000 a.C., algo revolucionário acontece. Pequenas vilas se transformam em metrópoles. Como fizeram isso? Com um sistema de irrigação genial! Construíram canais, diques e reservatórios tão avançados que uma única cidade controlava uma área do tamanho do Queens, em Nova York. E sabe o mais incrível? Eles não precisavam que todo mundo fosse agricultor. Pela primeira vez na história, surgiram artesãos, mercadores, sacerdotes, uma sociedade complexa que mudou o rumo da humanidade para sempre. Se você ficou impressionado com essa história, espere até ver o próximo vídeo. Vamos revelar como eles administravam essas cidades gigantes e como surgiram os primeiros reis da história. Deixa seu like agora mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação dessa história fascinante. E me conta nos comentários, de onde você acha que vieram os sumérios? Vamos debater juntos esse mistério. Muito obrigado por assistir, compartilhe com seus amigos que amam história e mistérios antigos. Nos vemos na parte 2. E se eu te dissesse que há 5.000 anos cidades brigavam como gangues modernas, com reis que se transformavam em deuses? Bem-vindo de volta ao nosso canal! Na parte anterior, exploramos as origens misteriosas da civilização suméria. Hoje, vamos mergulhar em uma história ainda mais fascinante. Imagine só, 20 cidades-estados competindo por poder, com templos gigantescos e líderes que misturavam política e religião de um jeito que você nem imagina. E acredite, essa história vai te surpreender com revelações incríveis da lista de reis sumérios. Sabe por que isso é tão importante pra gente hoje? Porque os sumérios criaram as primeiras formas de governo que ainda influenciam o nosso mundo. Assembleias, conselhos, sistemas de impostos, tudo começou com eles. Como a especialista Melly Kurt explica, essas estruturas foram tão eficientes que babilônios e assírios depois copiaram tudo. No sul da Mesopotâmia, cidades como Uru, Kish e Lagash brilhavam como verdadeiras joias da antiguidade. E Nippur era praticamente o Vaticano sumério, com seu impressionante templo dedicado a Enlil, o Deus Supremo.
Cada cidade tinha seu próprio deus, protetor. Era como se cada uma tivesse sua própria torcida divina. No comando de cada cidade, tinha o En, uma figura impressionante, que era líder, sacerdote e administrador. Tudo ao mesmo tempo. Ele cuidava de tudo. Irrigação, que era questão de vida ou morte. Construções, templos, impostos e rituais religiosos. Seu título oficial? Aquele que divide a terra dos deuses, porque, acredite, tudo pertencia às divindades. Mas aqui vem a parte interessante. O poder não era absoluto. Existia um conselho de anciãos e assembleias que checavam as decisões. Parece até uma democracia primitiva, não é mesmo? E aí que a história dá uma reviravolta com as guerras constantes. Surge uma nova figura menos vulgar, que significa homem grande. No início era só um cargo temporário, mas aos poucos foi virando permanente e hereditário. Os lugares foram tomando conta de tudo: exército, administração, religião. O antigo virou praticamente um funcionário do rei. No terceiro milênio antes de Cristo, as dinastias se estabelecem de vez. O prisma de Well de Blanda nos conta essa história através da famosa lista de reis sumérios. Tem uns detalhes bem malucos, como reis que supostamente reinaram por milhares de anos. Mas depois a lista fica mais realista, confirmada pela arqueologia. Era uma época de muita instabilidade. Reis poderosos como Inme-Baragese de Kish controlavam territórios enormes, mas as alianças eram frágeis. O poder mudava de mãos o tempo todo. Primeiro Kish dominava, depois era a vez de Uruk. Cada cidade mantinha sua identidade única, sua cultura própria. Esse período foi crucial. Moldou todas as instituições políticas, religiosas e culturais que viriam depois. Foi a base de tudo que a Mesopotâmia se tornaria no futuro. É incrível pensar como saímos de cidades rivais para as primeiras tentativas de criar verdadeiros impérios. E aí, o que você achou dessa evolução dos Ens para os lugares? Será que podemos dizer que os sumérios inventaram a democracia? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Na próxima parte, vamos explorar as incríveis inovações sumérias na escrita e na ciência. Até lá! Fala, galera! Hoje eu tenho uma revelação que vai explodir sua mente. Os sumérios não só inventaram a escrita, mas também a cerveja. Pois é, aquela gelada do fim de semana tem origem lá na antiga Mesopotâmia. Incrível, né? Se isso já te surpreendeu, prepare-se porque tem muito mais. Sabe aquele relógio marcando 60 minutos? Pois é, agradeça aos sumérios. Eles criaram esse sistema que usamos até hoje, como comprova o historiador Kramer no livro History Begins at Sumer. Mas vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Imagina só, você tem uma fazenda próspera em Uruk, por volta de 3.300 a.C. E precisa registrar quanto grão e quantas ovelhas possui. Como fazer isso? Os sumérios começaram usando pequenos tokens de argila, que depois evoluíram para marcas pressionadas em tabuletas. Daí nasceu a escrita. Primeiro com desenhos simples, depois com símbolos mais complexos, até chegarem ao cuneiforme, menos aquelas marcas em forma de cunha que você já deve ter visto em museus ou livros. E as tecnologias, meu amigo, eles revolucionaram tudo! O arado mudou completamente a agricultura. A roda começou em rituais religiosos e acabou nas bigas puxadas por burros. Sim, eles tinham uma verdadeira burraria. Na arquitetura, desenvolveram arcos e colunas que até hoje nos impressionam. Já viu fotos do Ziggurat de Ur? Uma construção tão impressionante que inspirou a história da Torre de Babel. Falando em Ur, os arqueólogos encontraram túmulos com joias e harpas de ouro e lápis lazuli que deixariam qualquer joalheiro moderno de queixo caído. O professor Seton Lloyd ficou maravilhado com a técnica deles e olha que ele entende do assunto! Agora, prepare-se para essa. Eles já conheciam o Teorema de Pitágoras antes do próprio Pitágoras. Sua matemática era tão avançada que conseguiam resolver equações quadráticas e calcular volumes.
E por que usavam o número 60? Simples! Conte as falanges dos seus dedos e multiplique por 12, foi lá, 60. Na astronomia, então, catalogavam estrelas, previam eclipses e criaram o calendário lunar que influenciou civilizações posteriores. A semana de 7 dias também é herança deles. Mas voltando à cerveja menos, porque sei que você não esqueceu dessa parte. Eles tinham até uma deusa da cerveja chamada Ninkasi. A bebida era mais grossa que a atual e bebiam com canudos especiais. E o melhor, a receita sobreviveu em forma de hino! Impressionante como tantas coisas que usamos hoje têm origem há mais de 5.000 anos, não é? Os sumérios não só escreveram a história menos eles, praticamente inventaram a civilização como conhecemos. E aí, qual dessas invenções te surpreendeu mais? Deixa nos comentários! Se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. No próximo vídeo, vamos falar sobre o Império e o declínio dessa civilização fascinante. Até lá! Você já imaginou um bebê abandonado em uma cesta no rio, se tornando o primeiro imperador do mundo? Parece história da Bíblia, mas aconteceu de verdade! E hoje vamos mergulhar nessa incrível história aqui no canal Jornada da Mente Criativa. Se você ama reviravoltas históricas, épicas, esse vídeo é para você. Vamos descobrir como impérios nascem, prosperam e caem menos. E o que podemos aprender com isso hoje? A história começa quando dois povos, os sumérios e os acadianos, começaram a se misturar na antiga Mesopotâmia. E é aí que entra nosso protagonista, Sargão. Dizem que ele foi abandonado em uma cesta no rio Eufrates, igualzinho a Moisés. Mas esse bebê cresceu para se tornar o rei de Kish e unificar toda a Mesopotâmia. Imagina só, ele criou o primeiro império multiétnico da história, do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, conquistando grandes cidades como Ebla e Susa. Seu neto, Naram-Sin, chegou ao ponto de se declarar um deus vivo e rei dos 4 cantos do mundo. Mas nem tudo são flores na história. Por volta de 2200 a.C., um povo guerreiro chamado Gutianos invadiu tudo! Sob o comando de Enridu-Pisi, eles tomaram a cidade sagrada de Nippur. O sistema de irrigação entrou em colapso, cidades foram abandonadas. Foi uma verdadeira era das trevas! A salvação veio com Utu-Engal, que expulsou os Gutianos em 2120 a.C. E então surge um novo herói, Unamu. Ele não só reunificou o território, como também construiu os famosos zigurates de Ur, que você ainda pode ver as ruínas no Iraque atual. Ele reorganizou tudo, criou uma super burocracia, implementou um sistema de impostos rotativos chamado Bala, e até ressuscitou a língua suméria. Para provar que era legítimo, mandou compilar a famosa lista de reis, mas novos problemas surgiram. Corrupção, terra ficando salgada por causa da irrigação excessiva e invasões dos amorreus e elamitas. O último rei, Ibbi-Sin, não resistiu. Em 2004 a.C., os elamitas saquearam Ur. Existe um poema chamado Lamento de Ur que conta essa tragédia. Diz que até os deuses abandonaram a cidade. É de partir o coração. A Suméria se fragmentou e os amorreus fundaram a Babilônia. Menos que vocês devem conhecer por causa do famoso Hammurabi. O sumério virou língua sagrada, mas seu legado continuou vivo. E sabe o mais incrível? Os sumérios podem ter desaparecido, mas seu legado vive até hoje. Na ciência que usamos, na arte que admiramos, nas leis que nos governam. Ufa, que jornada incrível! Não é mesmo? Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nossas próximas aventuras históricas. Compartilha com aquele seu amigo que ama uma boa história. E se quiser apoiar mais conteúdos como esse, considera nos apoiar no Patreon. Muito obrigado por embarcar nessa jornada com a gente. Nos vemos na próxima aventura.